Fala pessoal, vamos para as análises dos jogos deste domingo, 8 de maio de 2022. Mas antes vamos dar uma conferida na lista dos jogos de sexta-feira. E começando a nossa lista, estava o Lei Levante, que não bateu. A equipe do Levante venceu por 2-1, abriu o placar aos 53, tomou um empate aos 66 e aos 90 em cobrança de pênalti fez 2-1. Outro jogo que estava na nossa lista era o Beck Sport pelo Campeonato Brasileiro da Série B e a equipe do Sport venceu por 2-0, 2 gols no segundo tempo, fez 1-0 aos 58 e 2-0 aos 75. Olhando no gráfico dá para ver que a equipe do Sport foi melhor a maior parte do jogo, 65% de posse de bola, 21 finalizações, mas apenas 3 finalizações no gol. A equipe da Tombense finalizou 10 vezes e finalizou 3 no gol. E para fechar nossa lista tivemos campeonato colombiano, Atlético Nacional contra o Deportivo Pereira. A equipe do Atlético Nacional saiu perdendo, a equipe do Deportivo Pereira achou um gol logo no início do jogo, em cobrança de falta, a bola desviou na barreira, sem chance de defesa para o goleiro, o campo muito alagado no primeiro tempo e a equipe do Atlético Nacional foi melhor no primeiro tempo, no segundo tempo empatou no início do jogo, mas não conseguiu virar a partida e ficou nesse 1-1. 61% de posse de bola da equipe do Atlético Nacional, no primeiro tempo 59%, no segundo tempo 63%, mas apenas uma finalização no gol. Então a nossa lista de sexta-feira ficou com 2 erros e apenas um acerto. Erramos o Beck Atlético Nacional e o Lei Levante e acertamos o Beck Sport. E vamos agora para as análises dos jogos de domingo. E vamos começar com a Premier League. Arsenal contra o Leeds United. A equipe do Arsenal nos últimos 5 jogos são 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Leeds United nos últimos 5 jogos 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Arsenal, se vencer, vai a 66 pontos e vai ficar mais próximo de uma vaga para a próxima Liga dos Campeões. E a equipe do Leeds United precisa vencer para fugir do risco de rebaixamento. Os últimos jogos entre eles: vitória do Arsenal, vitória do Arsenal, vitória do Arsenal e empate em 0-0. A equipe do Arsenal vem de vitória fora de casa contra o West Ham e a equipe do Leeds United vem de derrota para o Manchester City. Eu vou deixar esse jogo fora da nossa lista, é só de 1,40 para o Arsenal, eu acho um pouco baixa. A equipe do Leeds United deu uma boa recuperada nessa reta final, mas aqui eu até acredito que o Arsenal vai vencer essa partida, mas vou deixar fora. Leicester City contra o Everton. A equipe do Leicester nos últimos 5 jogos são 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. A equipe do Everton nos últimos 5 jogos 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe do Leicester ocupa a 14ª colocação, não briga por mais nada, nem por classificação e nem contra o rebaixamento. E a equipe do Everton precisa vencer para fugir da zona de rebaixamento. Os últimos jogos entre eles são 2 empates em 1-1. A equipe do Leicester já não vence há 6 jogos, são 3 derrotas e 3 empates. E a equipe do Everton vem de vitória em casa sobre o Chelsea por 1-0. Eu vou deixar esse jogo fora da nossa lista. Norwich City contra a equipe do West Ham. A equipe do Norwich nos últimos 5 jogos são 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. A equipe do West Ham nos últimos 5 jogos são 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. A equipe do West Ham ainda busca uma classificação para a próxima Liga Europa. Se vencer vai a 55 pontos e fica a 3 pontos da equipe do Manchester United. A equipe do Norwich ocupa a 20ª colocação, já está rebaixado, não briga por mais nada nesse campeonato. Os últimos jogos entre eles: vitória do West Ham por 2-0, vitória do West Ham por 4-0 e vitória do West Ham por 2-0. A equipe do Norwich vem de 3 derrotas consecutivas, perdeu para o Manchester United, perdeu para o Newcastle e perdeu para o Aston Villa. E a equipe do West Ham vem de 4 derrotas consecutivas, 2 pela Liga Europa e 2 pela Premier League. Mas a equipe do West Ham é uma equipe mais qualificada e eu vou colocar na nossa lista de back. Dando sequência, Manchester City contra a equipe do Newcastle. Nessa odd de 1,14 não dá para fazer muita coisa aqui além de assistir esse jogo. O mercado de gols está com uma odd de 1,50 over 2,5. Eu estou fora dessa partida. La Liga temos um jogo interessante que é Atlético de Madrid contra a equipe do Real Madrid, mas é um clássico.
Se a equipe do Real Madrid for com o time titular, pode ser interessante para buscar um lei Atlético de Madrid nessa odd, mas eu vou deixar fora da nossa lista. A equipe do Real Madrid nos últimos 5 jogos são 5 vitórias consecutivas, e a equipe do Atlético de Madrid 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Seguindo, vamos para a Bundesliga, a Eintracht Frankfurt contra a equipe do Borussia Mönchengladbach, o 11º contra o 13º. A equipe do Eintracht Frankfurt nos últimos 5 jogos são 2 empates e 3 derrotas. A equipe do Borussia Mönchengladbach nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Vamos dar uma olhada no mercado de gols. O over 2,5 a 1,40, estou fora desse jogo. Bayern de Munique e Stuttgart, a equipe do Bayern de Munique nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e 1 derrota, e a equipe do Stuttgart nos últimos 5 jogos são 3 empates e 2 derrotas. A equipe do Bayern de Munique já conquistou o título, e a equipe do Stuttgart precisa vencer para fugir da zona de rebaixamento. E essa odd de 1,25 para a equipe do Bayern de Munique eu não acho interessante para um back, muito menos para um lay, já que joga em casa e é uma equipe mais qualificada. Estou fora desse jogo. Red Bull Leipzig contra o Augsburg. A equipe do Red Bull nos últimos 5 jogos são 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Augsburg nos últimos 5 jogos são 3 derrotas e 2 vitórias. Essa odd de 1,25 para o Red Bull Leipzig eu acho um pouco baixa. Provavelmente vai vencer essa partida, mas eu vou deixar fora da nossa lista. Dando sequência, vamos para o campeonato italiano. Spezia contra a equipe da Atalanta. A equipe do Spezia nos últimos 5 jogos são 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. E a equipe da Atalanta nos últimos 5 jogos, 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Aqui provavelmente a Atalanta vai vencer essa partida, mas eu vou deixar fora da nossa lista. A equipe da Atalanta com essa odd de 1,45 eu acho um pouco baixa pelo futebol que vem apresentando ultimamente. Venezia contra o Bologna, também eu vou deixar fora da nossa lista. É o 13º contra o Lanterna do campeonato. O Venezia nos últimos 5 jogos são 5 derrotas e a equipe do Bologna nos últimos 5 jogos 3 empates e 2 vitórias. Salernitana contra o Cagliari. A equipe da Salernitana nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e 1 empate. Uma race bem interessante da Salernitana nessa reta final de campeonato e busca aí uma vitória para fugir do rebaixamento. A equipe do Cagliari nos últimos 5 jogos são 4 derrotas e 1 vitória. Esse jogo pode ser interessante para buscar um back Salernitana ou até mesmo um lay Cagliari, mas eu vou deixar para o ao vivo, vou ficar fora desse jogo. É o 17º contra o 19º, são equipes que, embora a Salernitana dê uma recuperada nessa reta final, mas é uma equipe fraca também. Hellas Verona contra o Milan, esse jogo vale a liderança para a equipe do Milan, precisa vencer para retomar a liderança. Nos últimos 5 jogos, a equipe do Hellas Verona são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Milan nos últimos 5 jogos, 2 empates e 3 vitórias. A equipe do Milan não vai ter vida fácil nessa partida e eu vou deixar mesmo para o ao vivo. Seguindo, vamos para a Ligue 1 e aqui vamos para o jogo Lorient contra o Olympique Marseille. A equipe do Lorient nos últimos 5 jogos são 3 derrotas e 2 vitórias. E a equipe do Olympique Marseille nos últimos 5 jogos são 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Olympique de Marseille precisa vencer para voltar para a vice-liderança do campeonato. E uma vitória do Lorient praticamente salva a equipe de qualquer possibilidade de rebaixamento. Jogando em casa, a equipe do Lorient ocupa a 13ª colocação. Em 17 jogos, venceu 6, empatou 5 e perdeu 6. Jogando fora de casa, a equipe do Marseille ocupa a 1ª colocação. Em 17 jogos, venceu 11, empatou 3 e perdeu 3. Os últimos jogos entre eles, vitória do Marseille por 4-1, vitória do Marseille por 3-2, vitória do Marseille fora de casa por 1-0 e vitória do Marseille fora de casa por 4-1. A equipe do Lorient vem de derrota em casa, perdeu para o Reims. E a equipe do Olympique de Marseille já são 3 jogos sem vitórias, são 2 derrotas e 1 empate. E aqui eu vou colocar a equipe do Olympique de Marseille na nossa lista de back. PSG nessa odd de 1,18, estou fora. Seguindo, vamos para o campeonato português. Braga contra o Arouca. A equipe do Braga nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e 1 empate. A equipe do Arouca nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe do Braga ocupa a 4ª colocação. Não vai perder mais essa posição, também não vai ganhar nenhuma posição na tabela
e a equipe do Arouca ainda briga contra o rebaixamento. Se a equipe do Arouca vencer essa partida, praticamente escapa do rebaixamento. Os últimos jogos entre eles: vitória do Braga por 6-0, vitória do Braga por 3-1, empate em 1-1 e empate em 0-0. A equipe do Braga vem de vitória, venceu o Belenenses fora de casa por 1-0. E a equipe do Arouca vem de vitória, venceu o Portimonense em casa por 1-0. Aqui eu vou colocar a equipe do Braga na nossa lista de back. Dando sequência ao campeonato holandês, eu vou deixar fora da nossa lista, mas tem dois jogos interessantes aqui. AZ contra o Ajax e Feyenoord contra a equipe do PSV. A equipe do Ajax pode ser campeão já nessa rodada, desde que a equipe do PSV seja derrotada. Se vencer, a equipe do Ajax vai a 81 pontos e o PSV, perdendo nessa rodada, depois, mesmo que vença os dois últimos jogos, só vai a 80 pontos. Dando sequência, vamos para o Campeonato Brasileiro da Série A. Flamengo e Botafogo, Flamengo com uma odd de 1,40, eu tô fora desse jogo. Atlético Goianiense e Goiás é um clássico estadual, também vou ficar fora desse jogo. Palmeiras contra a equipe do Fluminense. A equipe do Palmeiras no Campeonato Brasileiro em 4 jogos são 2 empates, 1 derrota e 1 vitória. A equipe do Fluminense em 4 jogos, 2 derrotas, 1 vitória e 1 empate. A equipe do Fluminense venceu apenas o Cuiabá fora de casa. A classificação: a equipe do Palmeiras ocupa a 11ª colocação e o Fluminense a 14ª. Os últimos jogos entre eles: vitória do Fluminense por 2-1, vitória do Palmeiras por 1-0 e vitória do Palmeiras por 2-0. A equipe do Palmeiras vem de vitória pela Libertadores, fez 5-0 na equipe do Independente Petroleiro e venceu também pela Copa do Brasil a equipe da Juazeirense em casa por 2-1. A equipe do Fluminense vem de vitória pela Sul-Americana por 2-1, venceu o Júnior Barranquilla em casa. E aqui eu também vou colocar o Palmeiras na nossa lista de back. As duas equipes jogam no meio de semana fora de casa pela Copa do Brasil. Dando sequência, temos Red Bull Bragantino contra a equipe do Corinthians. A equipe do Corinthians lidera o campeonato em 4 partidas, são 3 vitórias e 1 derrota. A equipe do Red Bull Bragantino em 4 jogos são 2 vitórias e 2 empates. Os últimos jogos entre eles: vitória do Corinthians, empate em 2-2 e vitória do Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino vem de um empate pela Libertadores em 1-1, venceu o último jogo do Campeonato Brasileiro, a equipe do Ceará fora de casa. E a equipe do Corinthians vem de um 0-0 fora de casa pela Libertadores e tem um jogo no meio de semana pela Copa do Brasil. Eu vou ficar fora desse jogo. Santos contra o Cuiabá. A equipe do Santos em 4 jogos são 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Cuiabá, 2 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Os últimos jogos entre eles: empate em 1-1 e vitória do Cuiabá. O Santos vem de uma vitória pela Sul-Americana fora de casa, venceu a Universidade Católica do Equador por 1-0. E a equipe do Cuiabá vem de derrota em casa pela Sul-Americana, perdeu para a equipe do Racing. Aqui eu vou colocar a equipe do Santos também na nossa lista de back. Seguindo, vamos para o jogo Fortaleza contra o São Paulo. A equipe do Fortaleza ocupa a 20ª colocação, a lanterna do campeonato. Em 3 jogos são 3 derrotas. A equipe do São Paulo em 4 jogos, 2 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Os últimos jogos entre eles são 2 empates e 1 vitória do Fortaleza. A equipe do Fortaleza vem de um empate pela Libertadores em casa contra a equipe do River Plate. A equipe do Fortaleza joga no meio de semana contra o Vitória, mas tem uma boa vantagem, venceu por 3-0 a partida de ida. E a equipe do São Paulo vem de um empate em 0-0 pela Sul-Americana, empatou no Chile contra o Everton Divino. O São Paulo vem de vitória pelo Campeonato Brasileiro por 2-1, venceu o Santos e também joga no meio de semana pela Copa do Brasil, enfrenta o Juventude. E nesse jogo eu vou colocar o São Paulo em lei. Juventude e Internacional eu vou deixar fora da nossa lista. A equipe do Juventude ainda não venceu no campeonato, são 4 jogos, 2 derrotas e 2 empates. A equipe do Internacional em 4 jogos tem 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Juventude joga no meio de semana pela Copa do Brasil. A equipe do Internacional vai com o que tem de melhor, não joga no meio de semana e por isso eu vou deixar fora da nossa lista. Seguindo, vamos para a MLS e aqui vamos pegar o jogo Vancouver contra a equipe do Toronto.
A equipe do Vancouver nos últimos 5 jogos são 4 derrotas e 1 vitória. A equipe do Toronto nos últimos 5 jogos são 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. A equipe do Vancouver ocupa a 28ª colocação do campeonato, a lanterna. Em 8 jogos venceu apenas 1, empatou 1 e perdeu 6. E a equipe do Toronto ocupa a 18ª colocação. Em 10 jogos venceu 3, empatou 2 e perdeu 5. Os últimos jogos entre eles: empate em 2-2, vitória do Vancouver, vitória do Toronto e vitória do Toronto. A equipe do Vancouver 3 derrotas consecutivas e a equipe do Toronto vem de 3 derrotas consecutivas também. E aqui eu vou colocar a equipe do Vancouver em lei. E para finalizar a nossa lista de domingo, vamos para o Campeonato Brasileiro da Série B. Cruzeiro contra a equipe do Grêmio. A equipe do Cruzeiro nos últimos 5 jogos são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Grêmio nos últimos 5 jogos são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Uma race bem semelhante. As duas equipes empatadas em número de pontos, cada uma conquistou 10 pontos. Os últimos jogos entre eles: vitória do Grêmio e empate. O Cruzeiro vem de uma vitória fora de casa contra a Chapecoense, venceu por 2-0, e a equipe do Grêmio venceu em casa a equipe do CRB. E aqui eu vou colocar o Cruzeiro em lei na nossa lista. Guarani e Ponte Preta, eu vou ficar fora desse jogo, é o derby campineiro. A Ponte ocupa a 7ª colocação e o Guarani a 17ª colocação. Então a nossa lista de domingo ficou aí com Beck, West Ham, Olympique de Marseille, Braga, Palmeiras e Santos. Lei São Paulo, Lei Vancouver e Lei Cruzeiro. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!